Hoje nós estamos operando uma paciente de 46 anos com impacto bilateral de quadril. Então a gente está fazendo artroscopia de quadril bilateral, ou seja, nos dois quadris. A paciente tem um impacto, tipo CAN, tipo pincer, com lesão labral e não teve melhora com o tratamento conservador. O quadril começou a degenerar, então a gente não pode perder a oportunidade, o tempo de fazer a cirurgia. O objetivo aqui é melhorar o sintoma da paciente, melhorar a dor e mobilidade do quadril dela e evitar que esse quadril evolua para um grau de artrose que precise fazer uma prótese de quadril. Termina a cirurgia, sai, já consegue caminhar no mesmo dia e no dia seguinte vai para casa. É uma cirurgia por vídeo, então é uma cirurgia que se chama por aí de minimamente invasiva. Eu gosto de dizer que é a menor agressão possível para uma articulação. Uma semana, 8 dias está fazendo fisioterapia já, com 20 dias já consegue retornar à atividade física. Claro que com as restrições e as recomendações, e a recuperação é muito rápida, realmente. São 3 cortezinhos pequenos, que a gente chama de portal, são 3 portais, portanto. Um deles entra a câmera, que vai gerar a imagem para nós, e os outros 2 são portais de trabalho. Um deles é o que a gente usa para fazer a cirurgia em si, e o outro usa para afastamento e depois para fixação das âncoras, que são utilizadas para suturar o labrum no caso de ruptura, né? Esse aparelho aqui que você está vendo na tua frente se chama Arc-en-C ou fluoroscópio. É um aparelho que gera imagem instantânea de raio-x e joga numa tela. Muitas vezes o que o meu olho não vê, complemento com a radiografia instantânea, né? O impacto é um problema que acomete, sobretudo, pacientes jovens, né? Na maioria das vezes, praticantes de atividade física, futebol, tênis, arte marcial, atividades físicas que exigem movimento amplo do quadril. Mas também acomete pacientes que não fazem atividade física, então o paciente vai ter dor, limitação de amplitude de movimento, dor para fazer os movimentos do dia a dia, como, por exemplo, entrar no carro, sair do carro, colocar calçado, meia, enfim. Ele percebe que, gradualmente, ele vai perdendo esses movimentos, né? Então, aí uma consulta é essencial para que a gente faça o diagnóstico precoce e o tratamento. Nem sempre é o tratamento cirúrgico, em casos leves de deformidades pequenas ou pouco sintomáticos, funciona bem o tratamento conservador. Mas deformidades grosseiras ou pacientes muito sintomáticos, a melhor opção realmente é a cirurgia. Porque a cirurgia é a única maneira que a gente aborda a causa do problema. Bom, o paciente que faz uma cirurgia de artroscopia de quadril, em geral, ele tem respostas muito boas, resultados muito bons, excelentes, que permitem ele retornar à atividade física ou executar as atividades cotidianas sem dor, ou com muito menos dor do que tinha previamente. Tudo depende de cada caso, do grau de degeneração articular que ele tem. Por isso é muito importante operar precocemente. A dificuldade que a gente tem, muitas vezes, é que nós indicamos a cirurgia em quadris que não são muito sintomáticos e o paciente nem sempre ele aceita bem a cirurgia, mas nesse seria o melhor momento, quando ele ainda estivesse pouco sintomático. Por isso que é importante consultar um médico da confiança dele e acreditar no que o médico está dizendo, que o quadril ele vai estragar com o passar do tempo, é inevitável. Hoje em dia existe uma relação cientificamente comprovada entre o impacto do tipo CAN, que é a deformidade femoral, e a artrose de quadril. Então não é mais uma suspeita, uma sugestão que, será que o impacto gera artrose? Não, o impacto do tipo CAN é cientificamente comprovado que ele gera artrose. Então por que eu vou esperar ele se tornar sintomático se eu sei que em algum momento ele vai gerar artrose e vai se tornar sintomático e vai estragar a articulação do quadril? A artroscopia de quadril é uma cirurgia que depende muito de equipamento, de hardware. Os hospitais têm que ter uma mesa de tração apropriada, uma torre de vídeo, que é o conjunto entre a câmera, a ótica, os instrumentos que são utilizados para a cirurgia propriamente dita. Hoje a gente está fazendo a cirurgia aqui no Hospital São Lucas e aqui em Cascavel, que é um hospital que tem o que existe de melhor hoje em dia para fazer uma artroscopia de quadril. Então, a gente consegue uma imagem nítida, com bastante detalhe e alta resolução, e isso ajuda bastante. E outra coisa que é muito
importante, é essencial, na verdade, é a interação da equipe cirúrgica com o anestesista. Os pacientes, eles precisam ter a pressão durante a cirurgia, a pressão tem que ficar baixa para não sangrar. Não porque esse sangramento vai fazer mal para o paciente, mas ele turva a imagem, um pouquinho de sangue que caia na articulação. Como eu estou falando de uma artroscopia, ele suja a lente, ele turva a imagem, então não pode sangrar, senão eu não vejo nada. Não é uma cirurgia para fazer em meia hora, 40 minutos. Muitas vezes eu demoro meia hora para entrar na articulação, que é o que eu estou fazendo agora. Preciso abrir a cápsula da articulação, identificar as lesões e tratar essas lesões, depois suturar essa cápsula. Normalmente, a sutura em uma cirurgia, a gente não considera ela o tempo nobre da cirurgia, né? Já está terminando a cirurgia, estou suturando. No caso da artroscopia de quadril, não. A sutura da cápsula é tempo nobre, porque se ela não for suturada, em alguns casos, ela pode gerar o que a gente chama de microinstabilidade. Isso faz com que a dor continue, também gera degeneração da articulação. Então aqui eu abri a articulação, aqui a gente está afastando a cápsula. Esse aqui é o labrum, por cima dele está a parte acetabular, a gente vê que tem um crescimento ósseo por cima dele aqui. E essa aqui é a deformidade femoral. A gente observa que existe uma convexidade aqui, aqui deveria ser côncavo. Então deveria existir como se fosse um degrau daqui para baixo. Isso aqui é o fêmur, né? Então, aqui em cima eu já raspei tirei o pincer, então a gente vê que o labrum ele cresceu bem. Eu tirei o osso que estava por cima dele. Então aí você pode ver que o labrum está bem nítido, bem visível agora, né? Nesse ponto aqui a gente consegue ver que existe dá para ver bem a deformidade do can aqui, ó. Então esse degrau que está aqui embaixo, ele tem que ser aqui em cima, então eu vou tirar toda essa parte aqui até lá. Nós já corrigimos a deformidade do tipo pincer aqui, corrigi o can também. A gente vê aqui o degrau que virou e eu vou entrar na articulação propriamente dita, para a gente avaliar se tem lesão labral. A gente observa que ele está todo machucado na transição entre a cartilagem e ele. Ó. Então aqui nós vamos dar um ponto para estabilizar essa transição da cartilagem com o labrum. A cartilagem da bacia está lá no fundo. Por aqui o líquido da articulação, o líquido sinovial, ele infiltra e vai descolando a cartilagem. Agora nós terminamos o primeiro lado direito, e vamos mudar o equipamento para operar o outro lado esquerdo. A cirurgia foi tranquila, uma cirurgia trabalhosa, mas deu tudo certo.